E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael. Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Como vocês puderam perceber, eu me encontro bem resfriado, gripado, tá? Realmente, essa mudança de tempo, né, me deixou bem gripado, com tosse, né, espirros e tudo mais. Porém, essa gripe, vamos dizer assim, que eu estou enfrentando, eu vou conseguir vencer ela com remédios, com medicamentos, com alguma suplementação, chás, enfim. Tem várias formas de vencer. Eu vou ficar bem, vou ficar 100%. Porque também Deus tem nos conservado na fé. Mas, quando a doença é espiritual, o problema é muito pior. E o que é uma doença espiritual? É aquela pessoa que está afastada de Deus, ela está longe da presença de Deus. É aquela pessoa que hoje ela esqueceu como era estar na presença de Deus. Ela já foi, muitas das vezes, cristã, e por algum motivo, ou por ter convivido com alguma outra pessoa que estava doente espiritualmente falando, ela acabou tomando para si aquele mau exemplo, ou aqueles maus exemplos, e acabou se afastando de Deus. Porque, pessoal, você vai ver muito nas igrejas péssimos exemplos. E péssimos exemplos, principalmente vindo dos altares. Você vai ver muita coisa errada. Ah, Rafael, então os pastores não são de Deus? Não estou dizendo isso. Mas existem pastores que não são. Existem, assim como tem muitos que são de Deus, existem também os que não são de Deus. Que estão no altar, mas que não têm uma comunhão com Deus. Porém, nós temos que, como eu sempre falo, olhar para os bons exemplos, né? Essa questão de não terem, nem todos serem bons, é só uma constatação. Não significa que nós vamos olhar os maus exemplos. Mas estejamos preparados, estejamos prontos para poder passar por essas situações e não nos contaminar, não nos tornar doentes na fé, né? Quem lembra da pandemia de Covid, era o que? Usava máscara, não é verdade? E a máscara não resolvia muita coisa não. Quem viu meus vídeos antigos sabe do que eu penso a respeito. E do que é um fato também, né? Mas teve todo aquele processo que supostamente protegia a pessoa da doença, né? E como é que você vai se proteger da doença espiritual? Você vai se blindar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, nosso escudo protetor. A palavra de Deus é a espada. Ela não é só um livro, não, ela é uma espada que pode fazer diferença entre o justo e o perverso, entre o ímpio e aquele que crê. Então, pessoal, você tem que fazer sempre essa visão. É como está escrito aqui, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vou deixar na referência também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, pessoal, a palavra de Deus ela é perfeita. Então se guie pela palavra de Deus. Deus não tem culpa da maldade das pessoas. Deus não tem culpa aquele irmão, né, fofoqueiro, aquela irmãzinha, né? Porque não é irmão. Porque irmão é quem é filho do mesmo pai. E a pessoa que tem uma atitude dessa, ela não é filha de Deus, ela é filha do diabo. Ela não é verdade. Pessoa que mente, pessoa que cria divisão, pessoa que cria fofocas, que cria disse-me-disse, são pessoas do diabo, que estão infiltradas dentro da igreja. Perdão. Podem se converter? Podem. Mas nesse momento elas estão como filhas do diabo. E o problema, muitas das vezes, dessas pessoas é que são pessoas que conhecem a palavra, conhecem a direção que deviam seguir, mas não mudam. Então, quer dizer, elas podem se converter? Podem, mas é muito difícil. Então, essas pessoas, você tem que manter distância. Eu já sempre falei isso, porque elas estão doentes. E a doença é contagiosa. A doença espiritual, ela é tão forte, vamos dizer assim, em questão de contágio, ou até mais,
do que uma doença física. Por exemplo, eu estou espirrando aqui. Se eu não lavar a mão, eu encostar em alguma coisa, alguma pessoa, qualquer situação, a pessoa pode ficar doente, não é verdade? Porque é ao contágio, né? Se a pessoa que está gripada, ela não manter a higiene, ela vai contaminar todo o ambiente que ela está, todas as pessoas ao redor. Agora você imagina a doença espiritual, uma pessoa que está maliciosa, uma pessoa que está por dentro apodrecida, cheia de maus pensamentos, cheia de más intenções. Infelizmente, aonde ela chega é como se fosse o diabo chegando no lugar. O veneno é espalhado. Imagina só. O lugar fica pesado, o ambiente fica... Você conhece pessoas assim. São vampiros espirituais, não é verdade? Pessoas que chegam ali, você às vezes, por não estar blindado o suficiente, se sente fraco, se sente, poxa, de repente que aquela pessoa chegou ali, eu fiquei meio para baixo, meio com sono, meio mole. Por quê? Porque aquele mal que estava naquela pessoa sugou a tua energia espiritual, né? Por isso que nós temos que estar blindados. A verdadeira vacina espiritual é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, não importa se você tem um mês ou um ano de igreja, ou se você entrou hoje na igreja e está de coração aberto, você pode receber o Espírito Santo. Não tem a palavra que diz lá em Atos que Pedro chegou na casa de Cornélio, né? E quando ia falar do batismo nas águas, ele foi, na pregação, foi batizado no Espírito Santo. Depois Pedro foi lá e batizou nas águas. Então você pode receber qualquer momento, só você se entregar. Mas saiba que quando você recebe o Espírito Santo, você passa a estar blindado contra essas doenças. Mas não significa que você vai se expor a elas. Não tem aquele outro versículo que diz para a gente não tentar a Deus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não foi o que Jesus falou para o diabo, quando o diabo mandou ele se jogar do precipício? Se Jesus jogasse do precipício, obviamente os anjos poderiam realmente salvá-lo. Porém ele falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, a gente não deve tentar, significa testar. A gente não deve testar a Deus. Ah não, porque eu tenho o Espírito Santo, eu vou entrar naquele lugar ali cheio cheio de coisa errada. Você imagina uma coisa errada, é isso aí. Você vai entrar naquele lugar cheio de droga, cheio de bêbado, uma área de prostituição. Imagina só, você tem o Espírito Santo, você vai entrar num lugar desse? Então, pessoal, a gente tem que evitar. Não é que você tem o Espírito Santo que você vai entrar no inferno. Não. Você pode entrar sim, num lugar para ganhar almas. Mas a gente tem que evitar entrar em locais onde o mal ali ele domina, ele suga a tua visão espiritual. A gente não pode tentar Deus, a gente não pode testar Deus, né? Uma coisa é você estar ali porque você teve que ir ali. Então tudo bem, você vai falar de Jesus para pessoas que puder falar, né? Para todo mundo se possível. Mas você não vai atrás de um lugar desse, igual eu já vi um irmãozinho sem sabedoria falando que foi evangelizado num local desse. Você imagina a armadilha que o diabo não podia armar para ele ali. Então, pessoal, a gente tem que ter todo o cuidado para não se contaminar. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo você vacinado, você tem que tomar os cuidados espirituais para não se contaminar de novo. Porque quantos já tiveram no nosso meio que eram vacinados, que eram pessoas altamente usadas pelo Espírito Santo, que hoje se tornaram altamente usados por Satanás, altamente usados pelo diabo. Essa é a realidade. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo, me ouvindo nesse momento, ontem nós fizemos até o vídeo, né, gravando a tela, porque a nossa aparência realmente estava bem desgastada por causa dessa gripe. Mas saiba que Deus, Ele quer contar com você. Ele conta com a gente, entendeu? Detonados ou não, gripados ou não, Deus ele nos restaura, Ele nos fortalece. Então, conte com Deus e deixe Deus contar com você para poder salvar almas, mas também não se contamine. Evite pessoas que são maldizentes, pessoas que chegam só para propagar o que não é bom, que não presta. Você pode ter uma opinião ruim acerca de uma outra pessoa, mas não significa que você vai sair por aí compartilhando. Ore por essa pessoa, ore. Não faça igual a esse outro ser humano que está contaminado, porque ele um dia de repente já foi vacinado pelo Espírito Santo, já foi completamente blindado, mas deu brecha. Se você der brecha, não adianta. Não tem o pessoal da Covid aí que foi vacinado com tantas doses e depois ficou doente de novo, até foi a óbito. Por quê? Porque se expuseram. Então não se exponha. Não se exponha.
Deus ele conta contigo, você não precisa se expor. O que é se expor? É dar brecha pro diabo. Fuja da aparência do mal. Esse fuja da aparência do mal para complementar aquilo que eu falei. Você não evitar ambientes que vão te trazer tentação, vão te trazer problemas. Fuja da aparência do mal. Por nós resistimos o mal, como está lá em Tiago, ele foge da gente. E a gente tem que se sujeitar a Deus, porque aí Deus vem e nos reveste, nos vacina com o Espírito Santo, espiritualmente falando. Tá bom? Então eu agradeço a todos vocês aí, tá? Obrigado por estar sempre com a gente. Quando a gente estiver abençoando alguém com esses vídeos, nós vamos continuar. Eu creio que Deus conta com a gente até o fim, porque sempre haverá alguém que vai precisar ouvir a palavra de Deus, independente de através de quem seja. Nós estamos aqui para isso, para que Deus nos use. Independente de qualquer coisa, Deus conta com a gente. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.